sempre costumo ensinar aqueles que me ouvem que todos erram em algum momento, mas que existem erros que nós, ministros e servos de Deus, não podemos cometer. Uma coisa é cometer o erro de espancar e bater na esposa quando estávamos no mundo. Outra, totalmente diferente, é praticar ou fazer isso quando estamos na presença de Deus. E principalmente quando ocupamos posições relevantes e de muita responsabilidade na obra de Deus. Uma coisa é cometer adultério no mundo. Outra, totalmente diferente, é cometer esse erro quando estamos na presença de Deus. E principalmente quando ocupamos posições relevantes e de muita responsabilidade na obra de Deus. Obviamente, os que cometem tais erros podem e devem ser perdoados pela Igreja, e mediante ao arrependimento sincero, Deus o perdoará. Entretanto, mancharam seus ministérios pessoais de forma permanente e ainda escandalizam a obra e fizeram com que o nome de Deus fosse blasfemado. Veja Romanos capítulo 2, verso 24. Entendo que mais grave do que isso tudo é o pecado da rebelião. Por isso, entendo também que os que cometem tais erros não devem ocupar novamente nenhum cargo ou posição relevante e estratégica dentro da obra de Deus. Note que Saul, no texto acima citado, foi rejeitado por Deus de forma permanente. Veja 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Isso sem ocupar um cargo de cunho espiritual. Por se tratar de um rei, ele era um líder político. Sei que não sou perfeito, mas a Bíblia me orienta a buscar a perfeição. Veja Mateus capítulo 5, verso 48. Por isso, sempre buscarei honrar a Deus e sua palavra, repelindo de perto de mim com toda veemência e toda forma de pecado. Veja Mateus capítulo 5, verso 29. Mas, principalmente, o pecado da rebelião, que entendo ser o nível mais baixo de decadência ética, moral e espiritual. Veja as referências. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Se estes morrem como morrem todos os homens, e se forem vistos como se visita todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Números capítulo 16, verso 29 ao 30. Leia todo o capítulo para ter uma melhor compreensão. Estas 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Provérbios capítulo 6, verso 16 ao 19.